Havia um muro que protegia uma cidade. Os inimigos tocaram uma trombeta. O muro rachou. Os cidadãos, distraídos com a música, deixaram que os inimigos entrassem. Assim, com a música, Jerusalém foi destruída. Quais brechas você tem aberto? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, e hoje é um tema que tem que acabar. E mais uma vez conosco, Divaldo Antônio. E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, e vamos lá. No nosso último episódio, nós conversamos um pouco sobre músicas e terminamos falando um pouco sobre a participação dos músicos no processo de decisão das músicas e a consequência negativa disso. Minha primeira pergunta é: quais as piores atitudes que vocês já viram músicos famosos tomarem? Bem, o que eu já vi de pior foi músicos não aceitarem se apresentar em lugares mais humildes ou que não podiam pagar aquele valor tão alto que eles estavam cobrando, né? Então acho que o de pior foi isso, né? E a atitude também que eu já vi, talvez não de músicos muito famosos, né? Mas acho que eles ficaram famosos por conta desses episódios. Músicos que, destrataram outras pessoas, agiram com arrogância na hora da apresentação, né? Que foi amplamente divulgado aí pelas mídias. Então acho que o de pior seria isso, né? Acho que a falta de humildade e arrogância. Eu acho que o pior realmente é essa questão do músico, principalmente o cristão, dele destratar as demais pessoas. Eu acho que a gente tem visto, e aí eu não vou conseguir citar nomes, porque às vezes tem notícias de vários cantores que eu sequer conheço, mas é postura de, igual você falou, por exemplo, vem um músico e aí tem toda aquela questão monetária forte, que ele se dá um valor alto e às vezes a igreja chama e não tem condições. E aí eu também não quero ser hipócrita no sentido de falar que o músico tem que fazer tudo de graça, porque envolve equipamento, envolve várias coisas e ele tem que ser pago, ele tem que ter um pagamento justo. Mas eu acho que no ramo cristão as pessoas realmente estão exagerando no valor que elas cobram, e isso tem sido um problemão, assim. Pessoalmente, eu acho que, assim, vamos chamar fulano de tal, quanto ele cobra? Tanto. Não chama, entendeu? Você não vai ser menos abençoado se ele não vier. Então, é uma economia que se faz, né? E eu acho que esse mercado gospel que a gente tem atual, ele fomenta músicos, grupos, enfim, que funcionam quase exatamente como um grupo secular faria. Então você tem, por exemplo, cantores seculares que são muito bons, mas eles são muito difíceis de lidar, porque eles são muito egocêntricos e tal e tal. E quem os contrata não está preocupado com isso, porque o objetivo é tocar uma música. Só que no campo cristão, você convida um músico para ele vir abençoar a sua comunidade, a sua igreja, a sua cidade, enfim. E ele, como cristão, ele não tem que apresentar essa postura, digamos, mundana. E, infelizmente, a gente tem visto que isso tem acontecido demais, de músicos que vêm e distratam as pessoas e que cobram valores altíssimos e fazem exigências e na hora de ministrar ainda falam coisas que não edificam, né? Muito pelo contrário. Então, acho que a gente está cheio desses músicos que realmente abusam e distratam aqueles que consomem o seu material. Você falou uma palavra-chave aí, Caio, o lance de consumir, né? Só tem alguém que produz porque tem alguém que consome. Então eu acho que a melhor forma da igreja consciente agir diante disso é simplesmente não contratar uma pessoa dessa, não convidar uma pessoa dessa, né? É uma questão mercadológica, né? Se você não tiver o público que consome, você vai fadar ou ao fracasso ou a mudança de postura, não é isso? Eu diria que o pior erro que eu vejo os músicos famosos tomando é o não lidar com a crítica. Então nós vemos vários músicos que fazem coisas absurdas, então falam coisas absurdas, fazem coisas absurdas,
às vezes compõem músicas que têm heresias e essas pessoas são criticadas e em vez de reconhecer e se corrigir, adotam uma legião de fãs e que às vezes é bizarro, porque você vê realmente que alguns músicos vão ter uma legião de pessoas que vão defendê-los incondicionalmente e aí pega essas pessoas e vai justamente se colocar no sentido de estar sendo perseguido, é o inimigo que está tentando contra o ministério dele, em vez de simplesmente reconhecer o erro, coloca-se na postura de que não comete nenhum erro, que não está errado absolutamente nada, e qualquer divergência é, na verdade, o inimigo, algo assim, o inimigo no sentido de o diabo, ou algo assim que está indo contra o ministério dele. Eu acho assim, não é nem simplesmente apontar questões e falas, porque isso tá na mídia, é fácil até ter acesso, mas acho que o pior é justamente isso, é quando ele não reconhece o seu erro. E às vezes nós vemos pessoas que não reconheceram, e às vezes vemos pessoas que são famosas por não reconhecer. Por independente do que aconteça, sempre vão ter pessoas defendendo e nunca vai de fato chegar e dizer: eu errei, peço desculpas, vou mudar. Isso é bem complexo porque se aplica a muitas áreas da vida, né? Não só aos músicos ou à música. A questão chega a ser até um pouco esquizofrênica. Essa questão de que a partir do momento que uma coisa não está sendo... não está acontecendo, na verdade, de acordo com o que você concorda, se tem alguém discordando, aí a pessoa já pensa que é o inimigo, já joga a culpa no diabo e tal, e não tem um mínimo de abertura para o diferente, para a crítica. Isso é muito ruim, sabe? Né? E aí, sobretudo, num ambiente musical, onde já tem uma tendência a ter esses fãs, vamos dizer assim, né? Esse fanatismo que defende incondicionalmente o seu ídolo, né? Isso então se torna mais presente ainda. Mas, cara, a gente vê isso em vários outros ambientes, com líderes, com instituições, entendeu? Pessoas que defendem marcas, ideologias a um preço altíssimo, né? Em detrimento do próximo, em detrimento das pessoas, né? E eu questiono muito isso, sabe? Eu acho que não há instituição, ideologia, gênero musical, seja lá o que for, maior do que a pessoa humana, sabe? Jesus, ele veio morrer, não foi por ideologia, não foi por uma instituição religiosa, seja lá o que for, ele veio morrer por pessoas, né? Então, acho que a gente tem que repensar isso, né? Revisitar algumas coisas e valorizar as pessoas como elas precisam ser valorizadas. Eu acho que fenômenos que acontecem nisso que, né, a gente está conversando no secular, eles se replicam quase que 100% no ramo dito cristão. E aí eu já ouvi histórias de cantores que, por exemplo, se apresentaram e depois selecionaram garotas para irem se divertir em um cantor cristão, entendeu? E é a mesma postura que cantores seculares, alguns têm, né? Então, assim, o ponto é que eu acho que como a gente está conversando, quem consome tem uma certa responsabilidade nisso, porque você está endossando esse tipo de postura. Então, se o cantor vai em determinado lugar e ele está cheio de fãs e as fãs ou os fãs querem sair com essa pessoa para fazer coisas, né, para pecar, basicamente, eu acho que não tem diferença nenhuma. Você está literalmente idolatrando no sentido religioso da coisa. Você não está achando um músico bom, você não está admirando o músico. Você está servindo ele da mesma forma que esses fãs fanáticos do ramo secular fazem, que choram, que vibram e que fazem tudo, literalmente tudo, por causa de determinado cantor ou cantora. E isso é um problema. Então, se ele sabe que mesmo no ramo cristão ele vai ter essa abertura e ele está a fim de fazer isso, ele vai. Então, ele vai em determinada igreja, ganha o dinheiro que ele quer e ele sai fazendo um estrago muito grande. E é uma música dita cristã e gospel, e as pessoas
dizem que é uma bênção, mas na prática não é, porque ele tá só destruindo a vida dos outros. Quais as melhores atitudes que vocês já viram músicos famosos tomarem? Eu acho que aí já é um pouco do que você chama de famoso, né? Então, assim, é difícil você ter... É porque também a gente é daqueles, né? Se o cara faz o correto, a gente não coloca no pedestal. Ah, mas é porque ele não fez mais do que a obrigação. Isso, é. É mais ou menos isso. Sim. É o papo de mãe, né? Quando a gente faz tudo certo, a gente lava a louça, ajuda em casa, e chega, mãe, não sei o quê. Ela olha com aquela cara, você não fez mais do que a obrigação. Tirar nota boa no colégio e tal. Então, acho que a postura de um cristão, quando ele faz as coisas certas, cara, assim, serve inútil, entendeu? Mais ou menos isso, não fez mais do que obrigação, né? Eu não digo que seriam atitudes, melhores atitudes, mas acho que atitudes corretas, no meu ponto de vista, que é um pouco polêmico, já tem anos, né, mas que isso aconteceu, mas eu achei uma atitude correta da música, alguns músicos gospel, vamos chamar assim, né, que é popularmente conhecido como gospel, mas alguns artistas evangélicos, de certa forma, conquistarem um espaço na mídia secular. Eu achei isso muito salutar, achei isso muito interessante, né, e a primeira personalidade que eu lembro é da Aline Barros, quando ela, em pleno show da Xuxa, em 1900 e Toninho se convertendo, não, nem tanto também, né, mas ela em pleno show da Xuxa cantando, né, e isso aí pra mim, assim, foi e foi de uma forma simples, então eu vejo ali a mão de Deus, né, porém, você mercantilizar essa participação, né, é muito complexo você analisar isso, porque entra no que o Caio falou, da remuneração daquele músico, entendeu? Qualquer evento musical que você for fazer, na verdade qualquer evento que você for fazer envolve recursos, envolve planejamento, envolve uma questão logística assim, enorme por trás, entendeu? Então, assim, você tem que ter uma remuneração daquilo, né? Alguém tem que pagar, né? Existe a própria preparação dos músicos, né? A grande parte dos músicos que tocam profissionalmente são músicos de altíssimo nível, né? Assim, que tocam com artistas até seculares também, entendeu? Então, são de grande gabarito, então existe uma remuneração também desses músicos. Então, assim, foi uma faca de dois gumes, né? A música gospel teve uma visibilidade maior, né? Só que trouxe em seu bojo muitos oportunistas, né? Porque quer queira, quer não, tem um público consumidor para esse tipo de música, né? Que são os evangélicos. Então, alguns artistas viram aí um filão, uma oportunidade. E sem críticas, sem citar nomes, mas enfim, isso é fato, entendeu? Agora eu vou fazer música gospel para vender. E vai vender. Por quê? Porque tem gente que vai comprar, né? Eu não vou entrar no mérito se a música é boa, se a música é ruim, enfim. Mas o fato é, pelo que a gente observa, alguns entraram como viram uma oportunidade de negócio. As próprias produtoras, os próprios selos viram, né, na música gospel uma oportunidade de negócio, né? Tanto é que hoje os grandes nomes, eles são vinculados a selos de renome e que tradicionalmente tem ligação com a música secular, entendeu? Então, mas é um ambiente muito complexo de se analisar. Por quê? Eu acho complexo porque a pessoa, o artista, o músico pode, cara, cobrar uma nota grande para tocar, pode ter as suas exigências, pode ter as suas características, mas se ele tem exigências que eu digo, ressaltando profissionais, entendeu? Primando pela qualidade, né?
Porque, por outro lado, também a gente não... é pra Deus mesmo, vou fazer de qualquer jeito. Não, tem que fazer bem feito. Enfim, complementando. Então, o músico tem as suas características, tem suas exigências, tem o preço do seu trabalho, mas se no momento que ele está ministrando, ele enxerga ali realmente o propósito de Deus na vida dele e abençoa as pessoas, consegue atingir o alvo, que é abençoar essas pessoas, eu acho que está valendo, entendeu? Né? A gente paga tão caro para ver outras coisas, né? Para ver shows diversos que não tenham cunho religioso, né? A gente paga tão caro, e por que não pagar caro também num show que vai abençoar a nossa vida, né? Só que de igual modo, um show caro gospel, ele tem que entregar a qualidade que um show secular. Enfim, é mais ou menos isso, sabe? Me lembrou muito o momento de alguns anos atrás, um momento polêmico em Palavra Antiga assinou com a Som Livre, e que foi um bafafá. Entra um pouco naquilo que nós conversamos no último episódio sobre esse momento em que a música cristã estava vivendo. Naquela época, bandas ainda precisavam de um selo que as resguardasse. A Palavra Antiga assinou com a Som Livre. E aí, depois de um tempo, foi interessante que eu estava nas lojas americanas e estava tocando Palavra Antiga. Então estava numa loja grande, e estava tocando a música de uma banda cristã. Então de fato, você dá essa visibilidade. Mas ao mesmo tempo gera o problema de até que ponto você tem um comércio em torno disso. Um mito que eu acho que a gente tem que quebrar um pouco mas eu vou tocar música para evangelizar, entendeu? Não, é muito legal as pessoas estarem ouvindo mais a música evangélica, porque é uma forma delas serem evangelizadas. Sim, tem esse lado. Só que isso não é algo linear, entendeu? A pessoa ouviu uma música evangélica, vai se converter, vai ter uma experiência com Deus. A gente vê provas claras e atuais de que isso não é verdade, necessariamente. Entendeu? Que aí entra no que eu já falei, acho que em outro podcast, que em relação à evangelização relacional, entendeu? A melhor forma que eu tenho de evangelizar alguém é com a minha vida. E é diferente eu tocar uma música na rádio, ou num lugar público também e tal, e é diferente eu ter um relacionamento com você, um mínimo de amizade, e te indicar uma música pra ouvir, entendeu? Não só indicar a música pra ouvir, mas a música não vai fazer o trabalho. Exatamente. Ela vai ser parte desse processo, de evangelismo. Exatamente. Porém, é a mesma coisa, João, de evangelizar com folheto, entendeu? Eu questiono a eficiência de evangelizar com folheto pra uma pessoa desconhecida. Porém, igual a música, tem o seu lugar, tem o seu momento. Tem pessoas que só vão ser alcançadas por meio de um folheto, por meio de uma música que tocou aleatoriamente numa rádio. E aí eu tô lembrando agora de um testemunho que eu esqueci o nome do cara, que é o vocalista da banda Rosa de Saron, que é uma banda católica. Mas ele conta esse testemunho no show. Todas as apresentações que ele faz, na verdade, antes de cantar essa música, ele conta a história. De que a letra, ela fala muito sobre aproveitar a vida e tal, entendeu? E aí ele conta o testemunho que uma socorrista, eu não lembro se era uma médica, uma enfermeira, enfim, ela foi socorrer um acidente, e a pessoa, eu não lembro com muitos detalhes, mas a pessoa morreu naquele momento. Não sei se ela já estava morta ou se morreu assim que ela chegou. Só que o rádio ainda estava tocando. E estava tocando justamente essa música. E essa música alcançou essa profissional que foi socorrer a pessoa acidentada. E ela conta o testemunho dela, contando que ela teve um encontro com Deus através dessa música neste momento. Olha só que coisa impressionante. Só que a gente tem que ver que isso é o quê? Esse tipo de resultado para a evangelização aleatória, vamos chamar assim. Isso é exceção. A regra são as pessoas terem um encontro com Cristo através das nossas vidas.
tá entendendo? Tem um estudo que foi feito por um instituto evangelístico e missionário que 80% das pessoas que são alcançadas, elas são alcançadas ou através de amigos ou através de parentes para Cristo. O restante vem desse evangelismo, essa evangelização aleatória, vem de músicas que tocam na rádio, vem de folheto, essas coisas, tá entendendo? Então, se a gente for analisar estatisticamente, é lógico que a vida não é só estatística, né? Mas se a gente for analisar assim, a evangelização pessoal, relacional, ela vai ter muito mais resultado. O que isso tem a ver com música? Tudo, porque na vida de um músico, se ele primar por isso, ele no momento que ele está ministrando a música, ele pode ali aproveitar até o fato dele ser famoso, ser um popstar, ser influente, entendeu? E ali criar uma ponte com aquelas pessoas e de fato abençoar essas pessoas, sabe? Acho que isso é plenamente possível. E desejável, né? Eu tenho um case de sucesso aqui, mas eu acho que ele é um pouco específico porque foi no dia que nós recebemos um cantor na nossa igreja, faz pouco tempo. Esse cantor é o cantor Daniel Souza. E foi uma experiência muito bacana. E aí eu digo que é específico porque eu era a pessoa responsável pelo som e ele veio se apresentar. Então, no começo da semana, ele ia apresentar no sábado. Na terça ou quarta-feira, seus músicos me procuraram para ver quais eram os instrumentos que a minha igreja podia prover e o que eles tinham que trazer. E a gente conversou e tal, e trocamos uma ideia para ver como é que ficaria melhor. E você já vê que o clima já estava assim, um tratamento muito legal, assim, entre os músicos dele e a gente trocou uma ideia bem legal e a gente conseguiu fazer direitinho. Marcamos a antecedência de chegar para passar o som. Os caras chegaram sorrindo, mó legal, tratando a gente mó bem. E o cantor também, o Daniel Souza, veio pra gente e aí ele veio conversar com a gente, ver que músicas, por exemplo, a gente tinha para projetar. Ele abriu mão de algumas músicas autorais dele para trazer uma música mais congregacional, porque ele entendeu que era o caso, e pelo jeito ele faz isso sempre, e ele tem músicas fantásticas. É um cantor que faz músicas bíblicas. A sua banda é extremamente humilde, ele é uma pessoa completamente humilde, e foi uma experiência assim rara e única de humildade que eu não vi nem em músicos locais, não vi. É um tratamento assim, foi uma experiência fantástica, assim, e que viver aquilo me fez me motivar, assim, a entender o que é o ministério, tanto de multimídia quanto o ministério de música. E aquela experiência foi ótima, porque eu pude ver exemplos reais e concretos do que é um músico cristão em serviço, ou o que precisa ser. Então você pega que é um cantor que tem músicas conhecidas, mas ele não tem toda essa fama, ou melhor, ele não abraça toda essa fama, e ele segue na humildade, ele consegue enxergar que ele está lá para Deus, por Deus, e para pregar a palavra de Deus, e ele com certeza orientou a todos que trabalham com ele a ser exemplo de humildade, a tratar os outros bem, e assim, tá de parabéns. É um exemplo que eu tenho que eu não vou esquecer nunca. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Como podemos lidar com loucuras de músicos que visitam nossas igrejas? Ah, bicho, não lida, né? A palavra loucura pode até ser um pouco forte, mas infelizmente a gente tem acompanhado bastante desses acontecimentos. Forte? Eu coloquei como sendo um eufemismo. Ao mesmo tempo que eu tive essa experiência fantástica com um, eu tenho experiências terríveis com os outros 10, entendeu? Então é meio complicado. Acho que o problema é o grupo egocêntrico, que é muito comum. Então, assim, a minha música ela é fantástica, eu tô sendo convidado aqui porque eu sou o maioral. Não é nem a minha música é fantástica, eu sou fantástico. Eu sou o máximo. E aí, às vezes, a gente tem que pegar uns caras assim, né? E tem que lidar. E eu acho que o principal problema é, primeiro, atraso. Nossa, tem de músico convidado chegando atrasado. Não tá no gibi. E ele chega atrasado, o culto já está começando e os instrumentos dele, ele quer necessariamente utilizar os próprios instrumentos.
E isso dá um trabalhão. Dá um trabalhão muito grande. E às vezes você tentar conversar, o cara não gosta não. Não gosta nem um pouco. E a gente tem que dar algum jeito de sei lá, de achar um meio termo. Agora eu acho que o pior, localmente, é quando o cara vem e ele quer fazer um barulho estrondoso sem tamanho. Então, tinha uma banda que volta e meia tocava lá na igreja, que eles exageravam de um nível assim, sabe? Eu acho que eles deviam ter muita prática em, sei lá, sertanejo, palco grande, porque os caras metiam a mão forte, forte, forte. E aí, às vezes, você fala e o que você falar não tem muito... Eles não levam em consideração, né? Então, assim, o que acontece é você ouvir a reclamação que o cara tá exagerando e tal. Mas eu acho que o principal é isso. É a falta de respeito com o fato de você estar numa igreja. Então, assim, a gente entende que você é convidado e o atraso pode acontecer. Mas você não pode usar isso e ser arrogante de forma nenhuma. Eu acho que é o número 1, assim, do músico convidado é a arrogância. Há muito tempo atrás eu fiz artes cênicas no UNB. Eu tive que lidar com uma raça ruim chamada artista. Tem nada pior, assim, a prova do pecado. Assim como tem graça comum, tem tragédia comum que é manifestada assim nos artistas. Ô povinho difícil que a gente é, hein? Meu Deus. E eu acho que isso reflete muito nesses músicos. Que é essa ideia do ser incrível, ser espetacular. Você não sabe o que está fazendo, ele sabe de tudo. E como músico nesse sentido é muito pior, porque você de fato está entrando na igreja de uma outra pessoa que sabe como funciona em termos de som, em termos de arquitetura, em tudo isso, mas ainda assim você é o mais incrível e tudo mais. Tinha uma piada que dizia: quantos artistas são precisos para trocar uma lâmpada? 2. Um para trocar a lâmpada e outro para dizer: eu posso fazer melhor. E é justamente isso. Você tem essa soberba exacerbada. Essa posição de eu não tenho defeito. Muitas vezes de eu vou me comunicar o mínimo possível apenas no que eu sou obrigado. E assim, eu sou obrigado a conversar com a pessoa em do som. Entendeu? Que não está na minha altura. Que eu deveria estar conversando apenas com vocalistas e talvez com o guitarrista. Não converso com o baterista, porque o baterista fica atrás e atrás não tem glória nenhuma. Então não vou ficar perdendo tempo conversando com o músico. O baixista, então, né? Nem se fala. Não, baixista, quem é baixista? O que é isso? Então, é muito visível isso. Eu acho que a maneira que nós temos de lidar nesses casos, primeiramente, é não lide. Viu que a pessoa é babaca? Não chama de novo. Tanto pra músico quanto pra pastor também. Tem uns pastor que, né? Mas, enfim. E a partir do momento que você percebe que existe um problema nesse sentido, nessa parte organizacional, não chama. Porque é uma questão simples. Não vale a pena. Às vezes se chama esse tipo de pessoa na ideia de que vai lotar a igreja. Então vou trazer fulano de tal porque isso vai fazer com que o show bombe. Ou então, até pensando de uma forma um tanto positiva, no sentido espiritual. Então a pessoa que vai de fato abençoar a igreja. Agora, se a pessoa não tem o mínimo da humildade de Cristo, não, ela não vai abençoar a igreja. Pelo contrário, vai, em certa medida, amaldiçoar. Em que sentido? No sentido de que eu vou pegar alguém que não tem o mínimo do caráter de Cristo e vou dizer, tudo bem. Porque como ela canta bem, ela faz bem o trabalho dela, não tem problema ela não ter o caráter de Cristo. A gente pode passar o pano. E a gente pode passar o pano várias vezes. Ainda que isso gere um sofrimento para as pessoas que estão envolvidas na igreja, no trabalho na igreja, como o multimídia, por exemplo, como os diáconos, por exemplo. Não vou me preocupar com o fato de estar trazendo sofrimento para as pessoas da igreja. Não, ainda assim vou chamar a pessoa. Então, o primeiro ponto é, não chama. Viu? Ou teve notícias de que a pessoa é babaca? Não chama.
E aí, além disso, é de fato nós mudarmos um pouco a mentalidade de como deveria ser, de fato, alguém que está trazendo algo para a igreja, seja em termos de música, seja em termos de palavra, seja em termos de teatro, e nós buscarmos nós mesmos já irmos moldando a nossa visão e também os nossos músicos. Porque senão vamos também criar os músicos na igreja com essa mentalidade de você tem que ser babaca, porque o músico babaca que é o bom músico. Não, você tem que ser cristão. Mas isso, João, é um fenômeno humano que aparentemente as pessoas babacas, entre aspas, que fazem sucesso, sabe? Você pode ver a pessoa que tem um gênio forte, que destrata as pessoas, que é arrogante. Na maioria das vezes, e eu vejo isso no trabalho, na igreja, em todos os ambientes que eu ando, você vê as pessoas tratando esse elemento de uma forma mais, assim, atenciosa, entendeu? Como se ele fosse, assim, o detentor de alguma coisa especial maior do que os outros, entende? E isso gera um círculo vicioso, sabe? E eu questiono muito isso. E eu me policio muito nisso, no sentido não de ser essa pessoa, logicamente, mas no sentido de identificar essa pessoa e não valorizá-la por ela ser assim, sabe? Ou só valorizá-la porque os outros estão a valorizando por ela ser assim. Por quê? Porque os valores desse cara não tem correlação, não tem ressonância nos meus valores, entendeu? Porque se o meu valor é de valorizar as pessoas, é de ter a simplicidade... Nossa, agora eu tô lembrando de uma frase, uma linha de pensamento que fala mais ou menos o seguinte: você quer descobrir o verdadeiro caráter de uma pessoa? Veja como ela trata as pessoas simples, que tem profissões simples, entendeu? O porteiro, a pessoa que serve o cafezinho, etc. Que aí você vai ver exatamente quem é essa pessoa, né? Porque alguém destrata a pessoa que serve o café. Ela serve o café. Isso eu tava repensando agora. Tava pensando que agora realmente ela tem que ser promovida. Eu fico com vergonha alheia quando eu vejo alguém assim, sabe? De que, tipo, você tá vendo a pessoa ali, ela tá destratando a outra pessoa. E aí, quando chega uma outra pessoa famosa, etc., a pessoa muda de postura. Me lembrou uma história, cara, que dizem que é verdade. É uma lenda urbana que tem lá no tribunal. Conta-se a lenda em um tribunal aqui no Brasil, de que tinha uma juíza negra, sabe? E tinha uma autoridade no balcão e estava conversando com a diretora a respeito da situação lá, e ele nervoso, alterado e tal. E aí essa juíza chegou do lado para ver o que estava acontecendo. Na hora que ela chegou do lado, essa autoridade olhou para ela e falou: olha, tem como você me trazer um cafezinho? E aí a juíza foi lá pegar, de boa, o cafezinho, trouxe para ele o cafezinho. E aí a conversa continuou dele com a diretora dessa vara. E aí ele falou que não, a situação é insustentável, tal, eu quero falar com a juíza, quero falar com a titular da vara. Aí ela apontou para a moça do cafezinho e era a juíza. E aí o cara não sabia onde se esconder, né? Porque ele ficou muito sem graça, né? Então, assim, se ele soubesse desde o início que ela era a juíza, será que ele ia pedir o cafezinho, né? Enfim, então assim, acho que no lidar com músicos, a gente tem que observar isso. E o que já foi falado aqui, cara, a melhor coisa que você tem pra fazer com uma pessoa dessa é não convidá-la. Simples. Entendeu? Ah, mas a gente tá querendo chamar o fulano pra vir tocar na nossa igreja. Vamos ver alguém que já convidou o fulano? Perguntar a respeito da índole dele, do caráter dele, né? Como que ele lida com as pessoas. E aí como o músico, o cantor, seja lá quem for, lida sobretudo com o pessoal
da mesa de som, né? Que lá na igreja a gente tem o ministério multimídia, mas a maioria dos lugares fala, é o rapaz da mesa de som, o rapaz do som, né? Que normalmente é um rapaz, né? Enfim, como ele lida com essa pessoa, né? Que, diga-se de passagem, é de uma importância, assim, estratosférica na vida de um cantor, porque o rapazinho do som, ele pode muito bem, no meio da música, cortar o seu som. Aí você vai saber o poder que ele tem, né? Então é mais ou menos isso, sabe? O lance de, tipo, ter essa humildade, essa visão do todo, essa visão de que todos são importantes, né? Nesse complexo mundo que a gente vive, né? Como devemos lidar com os músicos da nossa igreja local em relação a atitudes positivas e negativas? Como lidamos com qualquer outro irmão, seja músico ou não. Porrada. Se estiver merecendo. Não é bem assim. Cara, ter paciência, tentar o diálogo, né? Se fizer besteira, eu acho que é a solução bíblica para resolver. Você vai lá e conversa. Se não surtiu efeito, chama a segunda pessoa, vai junto. Segunda vez, terceira vez, né? Aí se não surtir efeito, cara, aí tem que ter muita sensibilidade da liderança, né? Na ocasião. Porque às vezes ali o comportamento da pessoa só tá trazendo à tona algo mais profundo, algo mais sério, entendeu? Talvez até um trauma de infância, enfim. E aí é potencializado nesse ambiente. Aí a partir do momento que a pessoa começa a ter um reforço na forma dela lidar com a fama, lidar com a eficiência dela, o talento dela, entendeu? Isso aí vai aflorando. Tem pessoas que são muito talentosas e não tem problema nenhum a gente ter consciência de que a gente é bom naquilo que a gente faz. Entendeu? Né? Só que é o próprio reconhecimento das pessoas que vão fazer com que você saiba isso. Você não precisa ficar falando, eu sou bom, tá bom? E não precisa ficar precisando de que as pessoas falem que você é bom, entendeu? Porque você sabe que você é bom naquilo que Deus te deu. Você tem que prestar contas para Deus. E para Deus você não precisa ficar falando toda hora, porque Ele já te conhece. O papel do líder de louvor, o líder da música, melhor colocando, ele é essencial. E eu acho que ele é peça-chave para você ter essa organização e essa, digamos assim, essa cobrança da postura adequada do seu liderado. E eu acho que isso faz a diferença, porque foi isso que eu tive. Nunca tive muito problema de quando eu era músico, aliás, sou músico, né? Quando eu era do louvor, eu nunca tive muito problema com relação à disciplina. Mas eu via que meu líder, ele, quando era necessário, ele dava uma cobrada, assim, e com essa cobrada que ele dava, alguns saíam porque se sentiam muito ofendidos e outros achavam muito bom porque eles estavam passando por essa correção. E aí você começa a diferenciar mais ou menos o propósito do músico ali. A gente não pode nunca cair no problema de você ter músicos bons e péssimos cristãos. Isso aí não pode acontecer. É melhor que você tenha um músico ruim, seja um bom cristão, mas ele esteja focado em aprender mais de Deus e buscar melhorar no cristianismo do que uma pessoa altamente egocêntrica e que quer fazer show. E a gente já viu muito isso acontecer. E eu acho que o líder que para observar isso e ele pondera direitinho as coisas, ele tem tudo para ser um bom líder e o seu liderado ser um bom músico, né? E eu acho que isso é essencial. E aí tem um problema que eu sempre tenho criticado, é que nós temos glamourizado demais a música. Então, a pessoa que faz parte do Ministério de Música, ela está quase num patamar espiritual superior de quem faz um outro serviço na igreja. Isso é um problema, porque você está inflando o ego da pessoa. Então, não, seu ministério é o que traz a cura, que traz não sei o que e tal. Tá, mas e o diácono? Né? Não? Mas
a pessoa que está na cozinha, o ministério dela é menos importante que o seu, a atividade dela é menos importante que a sua. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa parar de glamourizar a música e entender o valor dela, que é bom, que faz bem a igreja e é importante. Ou então, considerar a música como importante, mas não o músico. O importante não é você, cara. O importante é o que você faz. E se você faz, e você faz muito bem, mas você é um péssimo cristão, não é pra você esse trabalho. A gente precisa valorizar o controle do volume, a gente precisa valorizar a postura com relação ao horário, todas essas coisas. E o que eu falei nos episódios passados, valorizar a presença dele nas atividades da igreja. Então, assim, não é o cara tocar, o cara tem que ser um cristão completo, igual em todos os ministérios. Mas às vezes eu sinto isso que você tem, por causa desse glamour todo que se coloca em cima da música, você tem um certo passar de pano com relação às atitudes, digamos assim, de caráter duvidoso que o músico faz. E é muito bom, e aí eu falei no episódio passado de que eu tive um líder de louvor que, lógico, não era perfeitão, mas ele conseguia mostrar esse caminho de você ter uma postura mais humilde, mais honesta. E aí a gente tava comentando sobre o músico, né, babaca, e eu queria acrescentar que a gente, inclusive, eu acho que dentro do nosso meio, tem valorizado isso, igual o Toninho falou, mas eu acho que de outras formas. Não pelo fato dele ser uma pessoa arrogante, mas pelo fato de que, por causa desse glamour que eu tô fazendo. Então eu já vi alguns, sabe essas pessoas que vêm e são cantoras e... A própria estrutura da igreja babacaliza. Exato. O ministro de louvor. Não é nem o ministro de louvor, assim, oficial, digamos assim. Mas eu já vi muitos cantores que vêm de fora, sabe? Sei lá. Sabe um exemplo? Minha filha canta. E minha filha canta música de adulto. O ministério dela é ministrar para adultos. Grande coisa, minha senhora. Né? Então ela precisa ter esse destaque. E já tive que lidar com vários desses. Então você... Sempre que alguém diz, minha filha canta, fuja para os montes. E aí, por exemplo, já tive situações dessa idade que vem a pessoa e cobra, não, deixa minha filha cantar, por favor, e tal. Aí vem a menina, ela, enfim, canta, e aí ela... Já vi gente que bota o microfone assim até ele rolar e cair, vai embora. Então, assim, a gente vê essa coisa do glamour mesmo, né? Da valorização da pessoa, principalmente do tal do filho, né? Ai, meu filho é isso. Aí cobra pra igreja colocar essa pessoa num certo pedestal, e eu acho que isso é um péssimo exemplo para você formar maus músicos. E aí, do ponto de vista instrumental, a mesma coisa, né? O pai, ele não tá preocupado se o filho vai servir a Deus em missões. Ele tá preocupado se ele vai cantar. Não, eu quero que meu filho esteja num destaque do louvor, da orquestra, do que quer que seja. Então, assim, digamos que eu fui pela contramão, né? Eu cheguei do louvor e fui pra rabeira da cadeia alimentar, enquanto que o louvor ou a música é o topo, né? E eu vejo esse tipo de coisa. As pessoas valorizam a música, glamourizam a música. E o problema disso é justamente você, enquanto você glamouriza a música, você acaba glamourizando pessoas e você está reforçando atitudes egocêntricas, e isso está gerando o babaca de amanhã. Acho que eu sou o único aqui que não tem experiência no louvor e experiência mais no multimídia ou com educação cristã, mas ao mesmo tempo é uma experiência que sempre me deixou bastante em contato com os músicos, ainda que na rabeira da cadeia alimentar, como disse o Caio. Em certa medida, nós vemos na igreja um microcosmos de tudo aquilo que nós estamos falando. Então, todos esses problemas que nós vemos de músicos famosos, nós vemos embrionados na igreja. Ou às vezes até muito pior. Eu já vi músicos de igreja que são piores até em certos aspectos que músicos seculares ou músicos famosos e tudo mais, que são bem complicados de lidar. Já quase apanhei porque eu pedi para confirmar se a música estava certa. Mas essa questão, por exemplo, da glamorização, nós vemos muito. Então, de fato, uma coisa que o Caio coloca muito e que me incomoda muito e que eu acho extremamente prejudicial,
que é a ideia de fato de você ter pessoas melhores que as outras, pessoas mais espirituais que as outras, pessoas mais super crentes que as outras, que são as pessoas do louvor. E aí gera o problema, que é justamente essa ideia do eu não posso intervir porque ele é do louvor. Eu só sou do multimídia. Então, a pessoa do louvor, ela está fazendo algo errado e eu não posso falar nada. Ou então pegar até na questão, por exemplo, teológica. Então a pessoa do louvor está cantando uma música que tem um problema teológico complicado. E eu, que trabalho justamente com teologia, percebo isso. Mas eu não posso falar, porque ele é do louvor. E aí vem a questão muito, e que é perceptível às vezes dentro do louvor nas igrejas, que é a questão do não assumir o erro. Então, assim como nós temos fora da igreja enquanto local, nós vemos músicos gospel que cometem seus erros e que não assumem de forma nenhuma que erraram, nós vemos dentro da igreja músicos com a mesma atitude. Então, por exemplo, um problema que nós estamos tendo um pouco atualmente na nossa igreja é a questão do volume. Tomara que quando você estiver ouvindo esse podcast isso já tenha sido resolvido, mas enquanto estamos gravando é algo que está bastante complicado de lidar. Então, o que acontece? Só explicando um pouco. Nós temos a mesa de som e os vocais e o violão estão ligados na mesa de som. Todo o resto, não. Então nós não conseguimos controlar o volume dos instrumentos, tirando o violão. E aí, o que acontece? Muitas vezes o som está estridente, porque eles estão tocando no volume que eles querem. E a justificativa que eles dão muitas vezes é, por exemplo, eu estou tocando o baixo, o cara está tocando a guitarra. E aí eu não consigo ouvir o meu baixo direito. Então o que eu faço? Eu aumento. Em vez de eu simplesmente falar, Caio, eu não estou conseguindo ouvir porque o seu está muito alto. Você poderia baixar um pouco? Parece simples, mas isso é extremamente complicado. Por quê? Porque eu estou partindo da ideia de que não me importa se eu aumentando vai prejudicar o outro músico ou eu aumentando vai ser ruim para a igreja. Eu faço o que eu quero, o que é bom para mim. Mas quando você vai questionar essa questão, é totalmente na ideia de nós não temos defeito. Eu passei, inclusive, por uma discussão dessa recentemente, numa escola dominical que nós entramos um pouco nessa questão do volume, e a posição da líder de louvor e do baterista foi justamente essa, de que nós não temos defeito. Então, a equipe de louvor está maravilhosa, ela está perfeita. Tem essa questão do volume, mas isso é problema do multimídia. Então, o multimídia que deveria olhar e dizer o baterista está tocando muito alto, ir lá e falar com o baterista. Eles não precisariam se regular ou buscar formas de corrigir isso. Porque não é como se o volume muito alto fosse responsabilidade, fosse um problema da equipe de louvor. Não, eles não têm defeito nenhum e problema nenhum. E há de vocês falar alguma coisa. Então nós vemos justamente o baterista trazendo a ideia de eu não me responsabilizo pelo meu volume. Eu toco como eu quero. Se tiver ruim para você, você informe, você comunique. Mas ao mesmo tempo, se comunicar vai te ignorar completamente. Principalmente porque não é só uma pessoa, mas toda a estrutura está complicada. E vai gerando isso. E raramente nós temos de fato um confronto em relação a esse tipo de posição. De você chegar e realmente mostrar que não está certo fazer dessa forma. Não está certo você simplesmente fazer o que você quer e não se preocupar com o outro. Principalmente porque nesse caso não é, digamos assim, a pessoa que diz que quer fazer o que quer da vida dela fora da igreja. Mas dentro da igreja eu estou ministrando, então aquilo que eu faço vai interferir diretamente na igreja. Então, eu preciso justamente que a maneira que eu esteja fazendo seja a mais próxima possível de fazer com que o outro receba aquilo que eu estou tentando passar. Então, por exemplo, se eu for pregar, se eu for dar um estudo, eu preciso fazer com que ele seja transmitido da forma mais clara possível. Se eu estou tocando uma música, eu preciso que ela seja ouvida da melhor forma possível.
E, principalmente, se nós estamos falando de uma igreja, e lembrando um pouco a discussão do último episódio, estamos falando de um louvor congregacional, que eu preciso que a igreja inteira louve junto a Deus, então eu preciso que o equilíbrio dos instrumentos, que o volume seja todo isso de acordo com isso. Mas nós temos justamente a ideia de eu preciso aparecer, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou tocar a bateria no volume que eu quiser e não me importo com o como isso está chegando para a igreja. O importante é eu, estrela, brilhar aqui neste palco e tudo mais. Então, assim, eu vejo muito como que essas pequenas coisas, elas vão entrando na igreja através do louvor. O louvor, ele infelizmente tem sido a porta de entrada para muitos problemas da igreja. Um pouco, como nós falamos no último episódio, em termos teológicos e doutrinários. Então, que nós temos o louvor, muitas vezes, sendo a porta para letras que não condizem. E você, às vezes, falar para a pessoa do louvor, essa letra tem problema. Com sorte você não apanha. No melhor dos dias ele vai só te ignorar. Mas é extremamente complicado você fazer esse tipo de abordagem. Então, às vezes, a igreja está recebendo uma canção que está teologicamente doente e você não pode fazer nada. E também outras formas, outras ideias que vão entrando. Que vai muito nessa questão que também debatemos no último episódio, de você trocar o louvor a Deus de fato por um momento musical que serve simplesmente para te dar uma experiência mística e fazer com que você, ser humano, se sinta realizado em termos emocionais nesse momento de louvor. E acaba que o louvor, ele é essa porta para muitos desses problemas. E se nós não conseguimos fazer com que as pessoas do louvor se responsabilizem por isso e nós consigamos ter um diálogo que faça com que isso possa ser trabalhado, nós estamos adoecendo a igreja. Então, assim como é adoecedor para a igreja o dano que muitas vezes essas pessoas de fora, esses cantores famosos, causam quando vêm com todos esses problemas, nós também muitas vezes alimentamos os trolls e fazemos com que dentro da igreja isso seja mantido e alimentado. Com relação ao dia a dia e a questão do volume, eu acho que, assim, algumas pessoas são mais fáceis de lidar, outras nem tanto. Então, quando, assim, eu não estava nesse dia e eu não sei detalhes, mas assim, se algum grupo está se estabelecendo como neutro, no sentido que é só falar comigo e eu resolvo, na prática não funciona assim, né? E eu tenho centenas de exemplos que vivi para exemplificar isso. Mas no contexto da igreja, eu acho que não só na nossa, eu vejo que alguns são mais fáceis de lidar, do ponto de vista que perguntam, isso aí estou falando de volume, perguntam sobre o seu próprio volume e querem sempre o feedback, e isso é sadio, isso é legal. Ao mesmo tempo que a gente tem situações que você pedir para abaixar na maior cara de fofinho do mundo não resolve de jeito nenhum, porque a pessoa se ofende, né? Com o fato de você estar pedindo, e a gente percebe isso. Então a gente às vezes recebe um ok com a cara meio amarrada, às vezes a gente simplesmente é ignorado. E uma coisa que me chama a atenção é porque é um tema que nunca é, digamos assim, conversado. Então, assim, a gente não senta para conversar sobre volume e debater. Não, cara, como é que eu faço para eu melhorar o meu volume? Isso não acontece. A gente só acontece quando o louvor já acontece e já está na má altura. E aí, quando você cobra, às vezes a pessoa te interpreta errado. E eu, pelo menos particularmente, procuro não ser rude ao pedir para baixar o volume, né? Mas eu tenho que mudar, acho que o meu modus operandi. As últimas vezes eu tenho falado, gente, eu não consigo trabalhar com esse volume, porque eu sou o cara que está controlando as vozes e vocês estão controlando seus instrumentos. Só que não acho que foi eficaz não a fazer esse tipo de cobrança, porque realmente parece que você está tocando em feridas, assim, é meio complicado de você lidar com essa questão do volume. Mas assim, da forma como estamos agora,
os dois precisam agir. O cenário ideal é tá todo mundo com fone de ouvido, a bateria no aquário, e assim, quer fazer barulho alto? Faça no seu ouvido, deixa que eu cuido daqui de fora. Esse é o cenário ideal. Até lá, temos que sentar e conversar e pensar na igreja. Não é o que o multimídia quer, não é o que o louvor quer, é o que tem que ser melhor para a igreja. E eu tenho certeza que é um volume brando e que não afete ninguém negativamente. A palavra é empatia. Eu, como músico amador, muitas vezes eu me vi nessa fala de vocês, de alguém vir para eu pedir, veio me pedir para tocar baixo, né? Um volume baixo, porque eu toco baixo. E aí, quando me pedem para tocar baixo, eu falo, eu estou tocando baixo. Aumenta o volume e toca o baixo. Eu continuo tocando baixo. Mas enfim. E aí, às vezes, poxa, mas eu ensaiei, nem vou, fazer meu instrumento aparecer. Não é nem tanto eu aparecer, mas meu instrumento. Só que com o tempo eu fui sendo trabalhado nisso e eu comecei a desenvolver empatia no seguinte sentido. Cara, para mim pode estar muito bom o volume que eu tô sentindo aqui perto de mim, saindo do amplificador, da caixa, e vai ser legal, mas e para as outras pessoas? Porque a frequência grave para mim assim é fenomenal, sabe? O sentir o grave, porque o grave você sente no seu corpo, né? E para mim assim, tanto é que quando eu vou tocar, quando possível, eu sento no amplificador, né? No cubo, justamente para sentir o baixo. E aí eu consigo tocar num volume menor, porque eu sei que como é característica da frequência grave, ela expandir mais no ambiente. Então é muito fácil de você, como é que eu posso falar? Perder o controle ali do volume, entendeu? Né? Então eu faço isso, é uma técnica, que eu sinto o meu instrumento, de certa forma me sinto realizado com esse feedback que eu tô tendo ali em tocar meu instrumento, que substitui o fone de ouvido, né? E toco num volume condizente, equilibrado com o restante do pessoal, né? Agora, se eu tivesse uma postura de tipo, não, tô nem aí, eu vou aumentar mesmo, eu vou aumentando aqui aos pouquinhos e ninguém vai perceber, né? Não seria o ideal essa postura, né? Porque foi o que eu falei no começo, gente. Em relação ao músico ter a consciência do propósito de Deus ali na vida dele, naquele momento. Se a gente tem um propósito claro pra gente, visão de reino, cara, a gente não vai ali tocar, a gente não vai ali cantar, sabe? A gente vai ali ministrar a vida das pessoas. E aí nos enxergaremos como instrumentos nas mãos de Deus. Então, assim como nós usamos os instrumentos musicais ou a voz para abençoar as vidas, nós temos que enxergar as nossas próprias vidas como instrumentos nas mãos de Deus, sabe? Nós não estamos ali por acaso. Deus nos escolheu para estarmos ali naquela posição. E outra fala que eu gostaria de retomar aqui, salientar, é o lance de termos essa humildade de sabermos que o músico é tão importante quanto o diácono que limpa o banheiro, a pessoa que está recebendo os visitantes na porta, entendeu? A pessoa responsável pela tesouraria que faz o controle dos recursos que entram. Todo mundo ali tem a sua importância, sabe? Eu tenho certeza que ninguém é melhor ou pior que ninguém. Todos nós temos uma função no reino de Deus. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E temos que ter bem claro pra gente essa consciência de que somos iguais. Iguais em importância, iguais em essência de Deus na nossa vida e diferentes apenas nas nossas funções, entendeu? No contexto da música em conjunto, essa questão do volume ela é muito peculiar, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa questão desse conflito de volumes, ele não deveria existir. Porque eu acho que quando um grupo só consegue tocar alto, ele está falhando, porque ele não está
ele não conseguiu chegar num nível de prática de conjunto bom. Porque ele não sabe ser grupo. Não sabe, simplesmente, essa é a palavra. Não sabe ser um grupo. Então, se eu não estou preocupado com que, se eu toco teclado e eu não quero que o som da guitarra apareça, tem alguma coisa errada. Se o guitarrista ele não quer que o baixo apareça, tem alguma coisa errada. E aí podem ser várias coisas. Mas isso é um exemplo de prática de conjunto falha, assim, que as pessoas não... É igual você ouvir uma banda de jazz tocando. Quando você ouve uma banda de jazz, você consegue inferir daquela execução que eles entendem que o parceiro deles, que está tocando com eles, precisa ter seu espaço, senão o negócio não acontece, o grupo não acontece. É por isso que você consegue escutar todo mundo, e aí quando alguém vai solar, os outros vão e dão uma maneirada. E assim, é fantástico de ouvir. Porque no caso, o importante é a música, exato, não o o músico. importante é a música. E eu tô há 11 anos relacionado ao louvor, e poucas vezes eu vi um ensaio parar e não, vamos fazer um teste vamos trabalhar dinâmica, vamos ver o quão baixo a gente consegue tocar aqui, o quão alto, porque variação de dinâmica também é essencial na música. Você ter um momento calmo e você crescer na hora estabelecida, você conseguir ter o controle da dinâmica do seu instrumento. Isso eu vejo ser muito pouco treinado. É igual a harmonia também. As pessoas encaram o ensaio como necessariamente uma execução, mas elas podiam aproveitar para trabalhar também a questão da prática de conjunto. É um conjunto, caramba. Então, assim, é igual quando você vê um coral bem ensaiado, você vê a potência da voz sendo colocada de formas diferentes quando ela aparece, igual uma orquestra bem ensaiada. Agora, o louvor, não é porque ele é uma banda que ele tem que abrir mão disso. Muito pelo contrário, ele tem que saber lidar com um grupo que ele está. Se ele tem uma prática de conjunto madura, ele vai conseguir ter o controle do volume e não vai atrapalhar os irmãos da igreja. Eu diria que a questão central aí não é música, é cristianismo. É nós entendermos que ser igreja significa que nós todos estamos igualmente aplicados na obra de Cristo, que é o crescimento da igreja, tanto fazendo com que o nome dele seja conhecido, mas também crescendo em termos de qualidade. E aí vem questão de ensino, de pastoreio e tudo mais. E não há um trabalho mais importante. Todos são fundamentais. Então, se eu trabalho com discipulado e o Toninho trabalha com evangelismo, eu preciso que o Toninho alcance e eu preciso fortalecer. Se eu tô aqui fortalecendo, mas o Toninho não trabalha, ninguém vem. Se o Toninho traz todo mundo, mas não tem ninguém cuidando, vão ficar fracos e vão se perder com facilidade. Então, nós precisamos entender que todos nós temos o nosso papel, o nosso trabalho e precisamos estar em harmonia. E quando nós vemos isso no louvor, nós vemos esse problema sendo apresentado talvez de forma mais clara, embora não necessariamente a forma mais prejudicial. Mas é muito mais claro no louvor, que nós vemos justamente essa ideia de eu não preciso necessariamente estar totalmente em harmonia com todo mundo. Eu vou fazer o meu papel, vou fazer o meu trabalho, vou tocar no volume que me apraz e pronto, acabou. E nós vemos muito isso na igreja, essa ideia do fazer a sua parte sem se importar com o outro. Talvez em um trabalho de escola isso funcione. Talvez, mas pela minha experiência também não funciona muito não. Mas cada um faz a sua parte. Você divide o trabalho, cada um vai fazer a sua parte. Na hora de apresentar, cada um apresenta a sua parte, pronto, acabou. Não é isso. É realmente necessário que todos estejam em perfeita comunhão, em perfeito acordo, tanto no louvor quanto no trabalho da igreja de forma geral. E aqui eu coloco nem o louvor, não simplesmente os músicos, que pela nossa fala, até pelo problema que nós estamos tendo com o som,
são os músicos que nós estamos falando. Às vezes vai ser necessário que isso esteja resolvido entre o vocal. Então, às vezes, o vocal está com conflito entre si, não estão de fato em harmonia, em unidade para entregar para a igreja aquilo que a igreja precisa. Um problema muito grande que às vezes nós vemos nas igrejas é realmente a ideia do ministro de louvor que sola e que faz e que quer aparecer, que quer mostrar todo o seu potencial, toda a sua técnica, toda a sua capacidade e faz 1 milhão de coisas com a voz e que distancia a igreja da música. Então a igreja está lá de fato como um mero ouvinte. Ela não vai de fato conseguir acompanhar e louvar a Deus junto. E também é necessário que a equipe de louvor, principalmente o vocal, mas todos, estejam em perfeita harmonia com o multimídia. Eu diria que é quase um erro pensar como coisas distintas, o louvor e o multimídia. É, na verdade, o pessoal que trabalha em prol desse momento do som, desse momento do louvor, que vai ser o pessoal que está fazendo o instrumental, o pessoal que está fazendo o vocal, o pessoal que está tecnicamente fazendo tudo isso acontecer. E essas 3 partes precisam estar em perfeita harmonia, senão não vai acontecer. Assim como dentro do multimídia, é importante que a equipe que esteja lá esteja também em harmonia, em sintonia para conseguir resolver, fazer a parte do som, colocar a letra e ao mesmo tempo qualquer eventualidade já tem alguém preparado com total sintonia com a pessoa que está na mesa para poder ir lá resolver um problema de um cabo. Então todos precisam estar totalmente integrados. Mas em vez disso nós fazemos igual ao trabalho de escola, dividimos as partes, cada um faz o seu e seja o que Deus quiser. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Nesse texto nós vemos a listagem de alguns ministérios dados por Cristo. A partir disso, minha pergunta é: louvor é um ministério? Depende. Depende do referencial teórico. Penso que se estivermos falando do louvor como integrante dessa visão sistêmica que a gente está falando aqui, enquanto eu me vendo, eu, participante do louvor, ministro do louvor, músico, cantor, seja lá o que for, me vejo em um contexto eclesiástico como um instrumento nas mãos de Deus, juntamente com os demais componentes deste ambiente, sim, eu vejo como ministério. Porque ministério é ministrar, é você servir alguém em algo. Então, o ministro de louvor, ele serve a igreja através deste momento que ele leva a própria igreja a louvar. Então, ele está dando essa oportunidade à igreja para louvar, ele está ministrando a igreja. A partir deste referencial, sim. Para além disso, se o músico se ver ainda como um instrumento, um detentor, um escolhido por Deus para ser um ministro da reconciliação, e através da sua música, do seu instrumento, da sua voz, ele ministrar às pessoas com essa intencionalidade de reconciliá-las com Cristo, também eu considero um ministério, sabe? Agora, a partir do momento que ela vai ali só bater um ponto, só se apresentar, como já foi falado, meramente executar uma peça musical, simplesmente chegar lá e cantar, aí eu não considero, sabe, um ministério. Embora, mesmo que de forma equivocada esteja ministrando as pessoas, né? Como já foi falado também, ministrando alguma coisa ali, está sendo ministrada.
né? Mas não é um ministério a partir do ponto de vista bíblico. Eu sei que é um tema que não é trivial, assim, de você lidar principalmente dessa questão teológica, né? Aqui é um ministério, biblicamente falando. Concordo com o que você falou, Toninho. Eu não tenho problemas pessoais em considerar determinadas atividades dentro da igreja ministério. Assim, é igual a questão do departamento de ministério. Tanto faz, pra mim, na prática. Tanto faz. Você tá servindo a Deus? Chama de ministério, departamento, coisa. Chama de, sei lá, cachorro. Não tem problema. Desde que você realmente exerça a função de servir. Então nós temos uma organização lá. E nossa organização temos um ministério multimídia. Esse ministério cuida de som, luz e projeção. Se um dia falar, olha, teologicamente não é bem ministério, é um departamento. Pra mim não tem problema nenhum. Só me permite uma participação, Caio. A gente tem que levar em consideração também o contexto histórico que a Bíblia foi escrita. É lógico que toda palavra é divinamente inspirada e proveitosa, né? Porém, a gente também tem que levar isso em consideração, né? De repente, para a realidade daquela época, esses eram os papéis, essas eram as funções da igreja que existiam. Só que o tempo passa, as coisas mudam, a igreja, né? Ela vive ao compasso dos tempos, mas sempre ancorada na rocha. Pelo menos deveria estar ancorada na rocha. Eu já ouvi isso em algum lugar. E aí o que acontece? Tempos modernos, entendeu? Só corroborando o que você falou. Para mim, é um ministério de multimídia. Porque aquilo ali você está ministrando as pessoas, está possibilitando elas. Por exemplo, na hora que você está projetando a letra de uma música, sobretudo uma música desconhecida, a pessoa lendo, ela vai entender muito mais, vai participar muito mais do louvor do que se ela apenas ouvisse, entendeu? E convenhamos, até quando o som não está lá aquelas coisas, ou a dicção da pessoa que está cantando não é perfeita, mas se você tiver o auxílio lá da letra sendo projetada, nossa, é uma maravilha, sabe? Então, assim, e você está ministrando as vidas, né? Então, só gostaria de fazer esse adendo aí a sua fala. Só jogando lenha nessa polêmica aí, é importante, na verdade, ressaltar dentro dessa sua ideia do contexto histórico que naquele período nós já tínhamos pessoas que cuidavam dessa parte de cânticos, de louvores, de hinos, mas ao mesmo tempo não estão citados nessa lista. Mas será que seria uma lista exaustiva? Eu acho que não, acho que foi meramente exemplificativa. Aí é outra questão, entendeu? Mas o fato foi o que o Caio falou ali, não importa se é departamento, se é ministério, se é ONG, se é... seja lá o que for. Cara... Você vai chamar agora de ONG multimídia. Pode ser. O fato é o que você está fazendo, entendeu? Né? O que e como você está fazendo, sabe? Acho que para Deus o que importa é isso, né? Só que no mundo atual que a gente vive, que tem seres humanos, né? Lógico, as pessoas querem o quê? Querem títulos, querem honras, querem ser reconhecidas. Então, quanto mais apóstolo eu for, quanto mais quarta pessoa da Trindade eu for, melhor para mim, pro meu ego, pro meu reconhecimento. E se eu já tiver o meu ministério, entre aspas, já baseado em uma mercantilização disso, melhor ainda, porque eu vou poder cobrar mais caro, vou poder ir em mais lugares. Eu vou poder fazer meu show tantas vezes por mês. E aí fechar a minha cota para eu poder ter a grana que eu quiser. Entendeu? Né? Então, fecho meu parênteses aqui. A minha treta com relação a essa questão do ministério é justamente porque na igreja a gente viu, né? E aí na igreja, desde que eu tô no evangelho, em várias igrejas, no sentido local, essa coisa da valorização do seu ministério, por exemplo. Então, existe alguma coisa que você tem que fazer dentro da igreja, assim, que Deus vai colocar no seu coração. E alguns, geralmente, encontram, digamos assim, e outros passam a vida inteira procurando, e Deus não fala e não consegue achar alguma coisa específica. E eu tenho um certo tipo de problema com relação a isso, porque eu acho que, até a gente comentou, não sei se vai com o que você trouxe da última vez que você esteve conosco, mas é que o ministério de todos é servir a Deus. E aí, o como você vai fazer isso, eu acho que ele não é...
você não devia estar tão preocupado se você ainda tem essa dúvida. Então, assim, eu edito vídeos, às vezes, na igreja. Assim, já editei vários há algum tempo. E aí, meu ministério é editar vídeo? Ah, não, seu ministério é música, porque você é o tecladista. E agora eu mexo no som. Então, qual é o meu ministério, no ponto de vista? Meu ministério é servir a Deus, entendeu? Sim. Meu ministério é servir a Deus. Com o quê? Com o que tiver pra servir a Deus. Eu vou servir a Deus, ora. Eu não vou ficar fazendo, sabe? Aí a gente vive na caixinha, né, cara? Não, eu só sirvo a Deus nisso aqui, né? E tem muito a ver com o mundo corporativo, né? É o típico funcionário que você pede para ele fazer algo que às vezes não está no script, não está nas tarefas que ele tem que fazer, e aí ele, não, isso aqui não é comigo não, isso aqui, sinto muito, né? Não tem essa iniciativa, essa proatividade de pensar no todo, na instituição como um todo. E se me permite, eu tive a curiosidade, João, enquanto o Caio estava vendo, de eu ler rapidinho aqui o versículo, né? E o 11 fala, né, que foi ele quem deu dons às pessoas. Eu estou na Nova Tradução na linguagem de hoje. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso, Deus fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Olha só que interessante, uma análise rasa aqui, rápida. Essas pessoas que têm esses dons na igreja, eles estão preparando as pessoas para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Né? Como é que tá aí você tá na outra versão? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, na sua versão ainda está mais escancarado no meu ponto de vista, de que esse pessoal aí que tem essa posição, vamos dizer assim, biblicamente privilegiado de ter um ministério, na verdade eles são, entre aspas, meros instrumentos nas mãos de Deus, preparando os cristãos para algo mais espetacular ainda, que é viver nesse mundo. Porque nem todos são pastores, nem todos são evangelistas. Muitos são servidores públicos, muitos são empresários, muitos são motoristas de ônibus, tá entendendo? Então, assim, a gente também tem que tirar do pedestal um pouco essas posições. Por quê? Ah, não, a gente fica numa discussão, né, eterna, se existe pastora, se não existe pastora. Cara... Eu não sei porque essa discussão. É óbvio que não. Tá, tudo bem. Cara, e daí? Que se existe, se não existe? A pessoa tá ali, independente se é do título, para preparar as pessoas para algo extraordinário lá fora, tá entendendo? Então acho que a gente tem que ter essa visão, sabe, essa visão não linear, algo mais orgânico, algo mais vivo, sabe? O reino de Deus é muito mais. E trazendo para vida musical, né, na igreja, isso vem corroborar com essa ideia que eu tenho de reino completo. Todos nós tendo consciência, independente do que nós estamos fazendo, ter a certeza de que Deus nos escolheu para fazer isso, por mais simples, entre aspas, que pareça ser, ou por mais complexo também, entre aspas, que pareça ser, mas para colaborar para algo maior, tá entendendo? Colaborar para algo maior, né? Que é a implementação do reino de Deus, sabe? Né? E ressalto, repito, independente do título que a pessoa tiver, independente do cargo, cara, é importante ela fazer, entendeu? É importante ela estar ali sendo instrumento nas mãos de Deus, tendo essa intencionalidade de ser um instrumento nas mãos de Deus, sabe? Eu voto não. Louvor não é um ministério. E tudo bem com isso. Talvez o principal seja nem o é ou não é, mas o tudo bem com isso. E aí eu vou tentar explicar esses dois pontos brevemente. O primeiro, porque eu diria que não. O nosso ministério, de fato, é o ministério do Evangelho. Ponto. Se nós pegamos essa ideia de ministério e colocamos dentro dessas outras caixinhas que fazem parte do serviço da igreja, nós estamos
em prol de uma supervalorização de certas posições, de certos trabalhos, estamos tirando o foco e a atenção daquilo que é de fato o nosso ministério. Então, o meu ministério não é um podcast. Meu ministério é o Evangelho. Eu posso, nesse processo, me utilizar do podcast, eu posso me utilizar das aulas que eu dou, eu posso me utilizar de outras coisas, mas eu não posso necessariamente alçar isso ao cargo de ministério. Então existem certas funções que vão estar mais ligadas intrinsecamente a isso, outras não tanto. Mas não significa que necessariamente não sejam parte do trabalho da igreja, da função da igreja. A questão que eu coloco é: nós temos uma variedade de trabalhos, mas nós temos um ministério. E a partir do momento que nós fracionamos isso e pegamos esses cacos e colocamos como se esse caco fosse a coisa e não uma parte da coisa, nós estamos deturpando aquilo que é o essencial. E o segundo ponto é porque eu acho que muitas vezes em certas igrejas nós temos quase como que uma coisa mística em termos de ministério. Então uma coisa é um departamento, e aí a partir do momento que ele vira um ministério, ele se torna mais poderoso. Ele ganha superpoderes a partir do momento que ele vira um ministério. Mas essa é a ideia de algumas instituições, né? Você muda o nome de pastor para apóstolo, né? Como já disse alguém, apóstolo bom é apóstolo morto. Amém. Né? Aí você transforma o cantor em ministro de louvor, né? E aí vai, entendeu? E aí, justamente nesse sentido que eu falo que não é ministério, e tudo bem com isso. Porque nós precisamos entender que não necessariamente não alçar ao nome de ministério ou a equipe de louvor, eu estou dizendo que ela é inferior, desnecessária, supérflua ou algo assim. Eu dizer que o multimídia não é um ministério, mas é uma ONG, eu não estou necessariamente dizendo que não é importante o multimídia. Não, eu só estou, talvez, tentando enxergar as coisas como elas verdadeiramente são, sem necessariamente criar essa bolha, criar esse inchaço que às vezes nós criamos. Então é importante nós termos bem claro pra gente, na nossa mente, o que de fato é um ministério. Mas isso é tema pro próximo episódio. Please listen carefully. Muito bem, pessoal. Esse é o podcast Puro e Simples e o episódio de hoje foi sensacional. E mais uma vez nós contamos com a presença do nosso querido Toninho. Muito obrigado, Toninho, por você ter trazido suas ideias e nos edificado essa noite. Eu que agradeço, Caio, mais uma vez pela honra, pela oportunidade de estar participando. Espero que esse debate de hoje venha edificar as pessoas que ouviram, né, o podcast, refletir, né, mais a respeito, repensar, redefinir, reconceituar algumas coisas. Eu gosto muito disso, de reconceituar situações, organizações, modos de fazer. Eu acho que isso é importante, salutar, e estou à disposição. Minha casa está de portas abertas para vocês toda vez que vocês precisarem. E até o próximo, se Deus quiser. Pessoal, nós somos o Podcast Puro e Simples. Você nos encontra no site podcastpurosimples.com.br. Lá você encontra não só o áudio que você está ouvindo, mas também um texto extra com vários conteúdos que você pode enriquecer o seu conhecimento e nos ajudar também. Você pode deixar o seu comentário lá ou também pode se relacionar conosco por meio das redes sociais. Vamos lá? O nosso Twitter é Puro Simples Cast, o nosso Instagram Podcast Puro Simples
E você pode deixar um comentário, deixar a sua ideia, deixar a sua crítica, deixar a sua sugestão, que a gente vai ler e vai responder com muito carinho. Queria pedir para você também se inscrever no nosso canal do YouTube. É só você chegar no YouTube e colocar podcast Puro e Simples. Lá você encontra também o áudio de todos os nossos episódios. E nós também colocamos um minuto que cada pergunta é feita para você poder ir direto. Para você, por exemplo, que quer continuar depois, saber por meio do minuto. E também para você compartilhar. O pessoal que não tem tanto contato com o podcast, é uma boa forma de você compartilhar, que é pelo YouTube. Então você acesse, nos procure no YouTube, podcast Puro e Simples, e você se inscreve no canal, clica no sininho, deixa um comentário e um like, que vai nos ajudar bastante, beleza? Você nos encontra também nos agregadores de podcast, dentre eles o Spotify, o iTunes, o Deezer, Google Podcast, entre outros. Com certeza você vai encontrar o nosso podcast na lista, certinho? Toninho, você pode fazer uma oração pra gente encerrando? Posso. Meu Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez por este projeto maravilhoso que é o podcast Puro e Simples. Pedir que o Senhor venha sustentar a vida do Caio e do João, abençoando-os cada vez mais, para eles persistirem nesse projeto, que tem abençoado tantas vidas, meu Pai. Senhor, e nos ajude a sermos instrumentos em Tuas mãos, seja como músicos, seja como técnicos de som, seja como pastores, seja como professores, enfim, tudo aquilo que podemos fazer na Tua casa venha abençoar e ser resultado da Tua bênção em nossas vidas, meu Pai. E para além disso, que sejamos excelentes em tudo aquilo que nós fazemos, não só na Tua casa, mas no Teu reino, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém.